Eu acredito que sua pergunta tem a ver com a forma, a maneira pela qual Cristo morreu, que foi crucificado, né? Você estaria perguntando por que ele não morreu degolado ou queimado vivo numa fogueira, por exemplo. A cruz foi escolhida como meio da morte de Cristo, eu creio, por várias razões. Primeiro, no Antigo Testamento está dito que aquele que morresse pendurado no madeiro é maldito de Deus. É maldito de Deus. E Paulo se refere a isso em Gálatas quando diz: Cristo se fez maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para cumprir aquilo que estava no Antigo Testamento, Cristo morre morte de cruz, se tornando maldição em nosso lugar. Em segundo lugar, porque a morte de cruz era a morte mais violenta e cruel que havia durante o Império Romano. E Cristo veio realmente para sentir as dores e suportar o sofrimento que os nossos pecados mereciam, daí aquela forma mais violenta de morte disponível naquela época. Em terceiro lugar, porque morte de cruz era reservada para os piores criminosos, e Cristo veio assumir o lugar dos piores criminosos. Ainda outra coisa que me ocorre aqui é que lá no Antigo Testamento, Moisés levantou uma serpente de bronze numa haste e disse que todo aquele que fosse picado por uma cobra e olhasse para aquela haste, ele seria curado. E Jesus usou esse evento, esse episódio, para dizer que ele seria levantado da terra e que todo que olhasse para ele em fé seria perdoado dos seus pecados. Essa simbologia representada no episódio da serpente de bronze, Cristo sendo levantado na cruz. E eu penso também que a cruz é o símbolo da impotência humana. Nesse tipo de morte, o prisioneiro, o condenado, ele era pregado na cruz. Suas mãos e os seus pés estavam pregados, ele estava imobilizado. E isso representa a impotência do homem para salvar-se, para fazer alguma coisa. E Cristo estava tomando o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Nós olhamos para a cruz, então, como sendo um método que Deus escolheu para fazer o seu Filho sofrer e morrer em nosso lugar. E nós meditamos no nosso próprio pecado. Era você e era eu que deveríamos estar pendurado ali. Mas pela graça de Deus, Cristo tomou o nosso lugar naquela bendita cruz.